Amém, irmãos, a graça e a paz. Glórias a Deus, que alegria, irmãos, poder estar de volta com os irmãos, cultuando a Deus, né? Que culto abençoado, que louvor poderoso, irmãos. Eu fui tocado nesse louvor, eu creio que você também foi, né? Deus é fiel, Ele está presente no nosso meio. Amém. Irmãos, ao mesmo tempo que eu me alegro pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, né? De estar aqui, né? Cumprindo o meu ministério, também o meu coração se enche de temor, né? Pela responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor à sua igreja. Então, irmãos, eu tenho uma palavra vinda do céu para a sua vida. Amém? Esta palavra Deus primeiro falou comigo, Deus tocou em meu coração, mas também Ele vai tocar no seu coração, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém? Quero te convidar, meu irmão, a abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso 10. O texto também será projetado aqui, caso você não tenha trazido a sua Bíblia. Palavra do Senhor para nós hoje. Amém? O tema dessa ministração que o Senhor colocou no meu coração é encontrando paz em tempos de conflitos. Amém? Nós estamos vivendo tempos de conflitos, irmãos. Você sabe que Israel está em guerra contra o Hamas. Você sabe que a Rússia, ela invadiu a Ucrânia. É sabido também que no Sudão está havendo uma guerra civil. Na Síria também tem outra guerra civil. E lá o que acentua é que o ditador Bashar al-Assad, ele é tão sanguinário, ele é tão demoníaco que ele ataca bomba química contra o seu próprio povo. Então, irmãos, o mundo está em conflito, o mundo está em guerra. Mas a verdade é que eu e você também estamos em guerra. Toda vez que nós saímos no trânsito, estamos ali estressados, querendo buzinar, xingar. Nós estamos vivendo em guerra. Quando nós estamos ali falando mal do nosso vizinho, o nosso vizinho está falando mal de nós, os nossos familiares falam mal de nós e nós falamos mal dos nossos familiares, nós estamos vivendo em guerra, nós estamos vivendo em conflitos. E a palavra do Senhor vai nesse sentido, de como nós podemos encontrar paz em meio a esses conflitos. Está aqui a resposta, Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10. Amém? Vamos meditar nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Vamos ter um momento de oração, irmãos. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, que foi lida, Senhor Deus. E nós estamos aqui, Deus, para receber do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Deus, com as cabeças baixas, com os ouvidos atentos para Te ouvir. Senhor, fala conosco hoje aqui. Porque se Tu não falar, Senhor Deus, nós vamos sair daqui da mesma forma como que nós entramos. Mas se o Senhor falar, Deus, nós seremos transformados.
Mas se tu falar, Senhor Deus, nossos corações vão, Pai, vão queimar de paixão por Ti, Deus, e nós vamos viver completamente diferentes. Nós vamos dar uma resposta para Ti, Pai, no dia de amanhã, vivendo, Pai, com temor, vivendo, Pai, para glorificar o Teu nome. Tudo isso, Pai, depende do Senhor. Eu não posso produzir nada. É só o Teu Espírito, Deus. Só Tu pode fazer, Deus. Venha neste lugar. Venha falar conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Encontrando paz em tempos de conflitos. Queridos irmãos, nós meditamos no capítulo 4 da Epístola de Tiago. A epístola, irmãos, carrega esse nome, Tiago. Quando nós vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 1, nós vemos que ele se identifica com esse nome. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, há muitos Tiago no Novo Testamento, mas se você for estudar mais a fundo, você vai ver que os estudiosos dizem que quem escreveu esta carta foi Tiago, o meio-irmão de Jesus, filho de Maria. E esse Tiago, ele tinha um papel muito importante na igreja daquele tempo. Ele era líder da igreja de Jerusalém. Então, se os irmãos conhecem a cidade de Jerusalém, sabe que naquele tempo era uma cidade com muito glamour, com muita riqueza, com muito poder. E este homem era o pastor da igreja de Jerusalém. Amém? Então, irmão, sabe o que é interessante aqui? Eu já quero começar logo no início destacando. É interessante que este homem, tendo uma posição de autoridade, de poder na igreja, podendo utilizar dessa posição para ter benefícios pessoais, sabe, para ficar exaltando o seu próprio nome, para ser bajulado, este homem se apresenta logo aqui no primeiro versículo da carta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o poder não subiu o coração dele. Ele diz, olha, embora vocês olhem para mim, eu seja o líder aqui da igreja de Jerusalém, na verdade eu sou um escravo do Senhor. Era esta, irmãos, mentalidade que estava faltando nesta igreja. Nós vamos ver mais à frente que havia muitos problemas nessa igreja. Rixas, competições, inveja, falta de humildade. E o pastor dessa igreja já se coloca logo no início dizendo, eu sou um servo, eu sou um escravo, eu não mereço, sabe, o olhar de vocês. Quem merece o olhar de vocês é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos disse em Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28, como seria o poder dentro da igreja. Ele diz assim, falando primeiro do mundo, que no mundo as autoridades oprimem quem está abaixo dela. Ele vai dizer, nosso Senhor Jesus, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo, vocês têm que ser como eu não vim para ser servido, eu não vim, sabe, para ser bajulado, eu não vim para requerer para mim, sabe, uma posição, um respeito, não, vocês precisam me respeitar, não, eu vim para servir, os dons e talentos que Deus me deu para servir vocês, é o que Tiago está falando aqui, e é o que faltava na igreja daquele tempo. Se eles tivessem esse pensamento, não haveria entre eles todos esses problemas. Sabe, o poder que Deus nos dá não é para nos exaltar, é poder servir a igreja, é poder ajudar o próximo, é poder estender a mão para quem precisa. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo, não um poder que nos exalta, não um poder que aponta os holofotes para nós, mas um poder que nos capacita para servir o próximo. Amém? Deus é fiel. Glória a Deus. Tem alguém aí comigo, irmãos? Amém? Então, irmãos,
Nós podemos começar aqui falando sobre a origem dos conflitos, a origem das guerras. Por que que nós vivemos em guerra? Por que que Vladimir Putin tem tanta fome pelo poder que ele está disposto a invadir uma outra nação para ter mais poder, mais domínio? Por que que isso acontece? Por que que nós brigamos por um cargo na nossa empresa, pisamos nos outros, para conseguir algo mais? Por que que isso acontece? A resposta vai estar logo aqui. Mas, irmãos, estudando esta carta, nós vamos ver os vários problemas que elas tinham. E então nós vamos chegar nas origens desses problemas. Quando você passa, meu irmão, e lê os 5 capítulos de Tiago e começa a anotar tudo que Tiago está falando, você percebe qual que é o problema da igreja. Porque quando ele exorta, ele está exortando porque há ali algum problema. Então, se você fazer isso, lendo os 5 capítulos de Tiago, você vai ver que eles estavam passando por duras provações, que alguns crentes estavam sendo tentados a pecar, que alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, outros estavam sendo roubados pelos ricos, alguns membros estavam buscando posições de liderança por puro status. Você vai ver que alguns crentes estavam vivendo de forma mundana, outros não estavam conseguindo dominar a língua, outros estavam se afastando do Senhor, e havia crentes que estavam em guerra contra uns aos outros. Esta era a igreja de Jerusalém. Quando a gente está aqui estudando a Bíblia nas segundas-feiras, a gente fala que a igreja de Corinto era problemática. Mas a gente não pode esquecer da igreja de Jerusalém, que também tinha muitos problemas. Então Tiago, ele nos diz, por que que esses irmãos estavam vivendo com tantos problemas? Por que que havia tanta discussão, tanta rixa, tanta inveja no meio deles? A resposta está nos versículos 1 ao 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Amém? Então Tiago está falando aqui, que sabe que a origem das lutas que nós passamos, das guerras que há na nossa família, dos conflitos que nós estamos envolvidos, não é algo externo. A gente sempre quer colocar a culpa no diabo, né? É o diabo que está se levantando contra a minha vida. Ele age. Nós vamos ver até mais na frente aqui de que forma ele age. Mas, irmãos, o que Tiago está dizendo aqui é que a origem dos problemas que nós vivemos, das guerras que nós temos, são os prazeres que militam na vossa carne. É o nosso desejo, é a nossa carne que quer mais, é a nossa carne que quer passar por cima do outro, é a nossa carne que quer ser reconhecida e quer isso a qualquer custo, ainda que seja pisando nos outros. O apóstolo Pedro, ele sabia disso, irmãos, e ele escreveu em 1 Pedro capítulo 2, verso 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então ele está falando aqui, olha, vocês são peregrinos. Vocês não são dessa terra, vocês são do céu. E por vocês serem do céu, vocês têm que abrir mão, desses prazeres que vocês correm atrás aqui na terra. Posição, status, reconhecimento. Abram mão disso, porque isso causa guerra contra a alma. Dentro de nós, somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo caído quer o prazer momentâneo, quer, apenas a satisfação pessoal. E a nossa alma, o nosso espírito quer, buscar a Deus. Então a gente tem que, irmãos, alimentar o espírito e não dar vazão aos prazeres da carne. Amém? Deus é fiel. Então são os nossos desejos que estão em guerra contra a alma, né? A nossa alma, ela quer, a qualquer custo obter as coisas. E o que Tiago vai dizer no verso 2? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Irmãos, você vai ver isso no mundo, isso daí é um fato verídico. As pessoas que querem alcançar os seus objetivos a qualquer custo, elas não conseguem.
Lá no seu trabalho, se você for ver, aquela pessoa que está sempre falando mal do seu colega de trabalho para pegar a cadeira dela, você vai ver que ela nunca cresce na empresa. Ela nunca cresce, ela não sobe, parece que tem algo ali que impede ela. Irmãos, é a palavra de Deus que diz isso. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Sabe o que acontece? Sabe o que é pior? É que muitas vezes a gente tenta misturar esses nossos desejos profanos, carnais, com as coisas de Deus. E a gente até ora: Senhor, me dá uma casa melhor, me dá um carro melhor, me dá, Senhor, um emprego que eu tanto quero, eu quero ganhar mais, Senhor Jesus. E, irmãos, não está errado. Se a gente ler a continuação do versículo, vai dizer que é o que nós devemos fazer. Nada tendes porque não pedis. Então o correto é pedir. O problema, irmãos, é que a gente pede para Deus, mas tenta conseguir as coisas do nosso próprio jeito. A gente tenta dar uma ajudinha para Deus, semelhante a Abraão, ali que recebeu a promessa de Deus de que teria um filho na sua velhice, e quando vê que a promessa não está se cumprindo ali com sua esposa, que é estéril, ele vai lá e tenta dar uma ajudinha para Deus, e então chama ali a sua escrava e coabita com ela e tem um filho. Então, não consegue, porque a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis maus, para esbanjar. As nossas motivações são a causa de nós não alcançarmos os nossos objetivos. A gente quer o poder pelo poder. É o que Tiago está dizendo aqui. Olha, nós não conseguimos alcançar, sabe, aquele cargo que nós queremos, porque não há propósito algum em querer um cargo. A gente não ora para Deus dizendo: Senhor, me dá um cargo melhor para eu ter mais tempo para te servir. Senhor, me dá mais dinheiro para que eu possa, Senhor Deus, ajudar mais quem precisa. Não. A gente quer poder pelo poder. A gente quer status pelo status. A gente quer mesmo é ser visto, é os holofotes todos virados para nós. E é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós vivemos em frustração, que nós não alcançamos esses objetivos, que nós não crescemos na vida em virtude dos nossos desejos carnais, porque a gente quer esbanjar. O problema que Tiago está tratando aqui é a motivação. Ele está preocupado, irmãos, é com o nosso coração. A coisa mais importante que você deve estar preocupado hoje, meu irmão, é com o seu coração. Quais são as motivações do seu coração? Eu vou trazer aqui, sabe, uma referência para nós de como lidar com o poder. Vamos ler aqui, 1 Reis, capítulo 3, verso 11 ao verso 13. Amém? Nós vamos ver aqui que Deus quer te abençoar. Que Deus quer que a sua vida seja uma bênção. Sabe, os lugares que existem de autoridades existem para serem ocupados mesmo. Sabe, posições na sua empresa devem ser ocupadas. E devem ser ocupadas por pessoas que têm princípios, que amam a Deus. Mas nós vamos ver que não vale tudo pelo poder. Não vale tudo para alcançar os nossos objetivos. Nós vamos ver agora, nós vamos meditar brevemente aqui nesse caso de Salomão. Salomão, ele está chegando ao poder para ser o rei de Israel. E ele é uma pessoa temente a Deus, ele sacrifica ali 1000 cordeiros para Deus. E Deus aparece para ele em sonho e diz assim, semelhante, sabe, um gênio da lâmpada, Deus chega para Salomão e diz: pede-me o que quiseres que eu te darei. Então, ele tinha ali a oportunidade, sabe? Deus falou: pede o que quiser que eu vou te conceder. E ele disse: Senhor, eu quero entendimento para guiar o teu povo pelo caminho correto. E Deus responde para ele aqui no verso 11. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Aleluia.
Então, quando Deus vê alguém com esse coração aqui, irmãos, com um coração disposto a servir o reino de Deus, com um coração disposto a abençoar outras pessoas, alguém que ama o próximo como a si mesmo, Deus tem prazer em abençoar tais pessoas. Então, aquele Salomão, ele pede entendimento e Deus dá muito mais do que ele pediu. Porque é o que diz Efésios capítulo 3, verso 20. Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Mas o fato aqui, o que é mais importante é as nossas motivações. Salomão foi abençoado porque tinha as motivações corretas. E este mesmo homem, Salomão, ele escreve em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração que procedem as fontes da vida. Se o nosso coração estiver corrompido e a gente quiser apenas o poder pelo poder, nós vamos estar entrando nas guerras, nós vamos estar pisando nas pessoas, falando mal dos outros, fazendo tudo que o mundo faz. E não vamos alcançar os nossos objetivos. E não vamos, e vamos ficar estagnados, porque está decretado já. Os que agem desta maneira não são abençoados. Mas, irmãos, guarda o teu coração, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e tu vai ver as coisas acontecendo. Amém? Quem crê nisso aí? Deus é fiel. Tiago continua, irmãos. Ele não contente em dizer que a origem dos conflitos seria ali as motivações, ele dizem que aqueles irmãos, ao agirem dessa forma, estavam agindo por causa da amizade com o mundo. Veja o verso 4, meus irmãos, que diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então o que ele está dizendo é isso, que ao agir daquela forma, eles estavam parecendo mais com o mundo do que com os crentes. E olha que interessante, ele começa o versículo com essa palavra, infiéis. Irmãos, quando Tiago está usando essa palavra infiéis, ele não está querendo dizer que essas pessoas eles não tinham uma crença, que eles não tinham uma fé, mas pelo contrário, que eles tinham uma fé rasa, que equivale à descrença. É o que nós estamos estudando aqui, vimos isso na quinta passada, aqui no estudo bíblico. Uma fé rasa é uma fé falsa. Há uma frase de Charles Adam Spurgeon que diz o seguinte: alguém quase salvo é alguém terrivelmente perdido. Então, irmãos, a fé verdadeira é uma fé operante. A fé verdadeira é uma fé que nos transforma, que muda o nosso modo de agir, de pensar, de se relacionar. É impossível dizer que alguém tem fé se ele age da mesma forma que alguém que não tem fé. É por isso que Tiago diz essa palavra aqui: vocês são infiéis. Uma palavra pesada. Ele está dizendo: vocês são ateus. Vocês são ateus, vocês não possuem fé. Por quê? Porque vocês agem da mesma forma que o mundo está agindo. Sabe, irmãos, a fé verdadeira não é uma crença. A fé verdadeira não é professar palavras, vir aos cultos, cantar. Isso não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é ação. É mudança de vida. É o que Jesus nos disse em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, olha, professar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a fé verdadeira não tem a ver com cantar, com professar, com falar, mas tem a ver com agir. Preste atenção no verbo que existe aqui, fazer. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Verbo tem a ver com ação. A fé verdadeira é uma ação. Ela nos move para algo. Ela nos move para a mudança. Ela nos move para a contramão do mundo.
Não vos conformeis com este século, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só a fé verdadeira pode produzir isso, irmãos. Tiago está dizendo aqui então que aqueles que agem dessa maneira são ateus, são infiéis. Ele dizem, vocês não percebem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Pesado demais isso aqui. O que ele está dizendo não é que nós não podemos ter amigos no mundo, conhecidos, isso não tem nada a ver. O que ele está dizendo é que os nossos princípios não podem ser os mesmos princípios que há no mundo. Ao fazermos isso, nós estamos nos afastando de Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então é momento de a gente refletir, meus irmãos, e olhar para a nossa vida e ver se nós estamos mais parecidos com pessoas do mundo ou mais parecidos com as referências bíblicas de homens de Deus e mulheres de Deus que temos na Bíblia. Deus nos advertindo, irmãos, para nos afastarmos daquilo que desagrada a Ele. Olharmos para a nossa rotina, para a nossa conduta e ver o que está de acordo com a palavra de Deus e o que está contra a palavra de Deus. Porque a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Nós estamos sendo bem recebidos no mundo, porque se nós somos amigos de Deus, pela lógica inversa, nós seríamos inimigos do mundo. Então o mundo deveria nos odiar, o mundo deveria olhar para nós e dizer, olha só, esse daí é um crente, esse daí é um chato, esse daí é um bitolado. Mas nós somos apenas pessoas que amam a Deus. O mesmo Charles Spurgeon que eu citei agora há pouco, ele diz, se alguém te acusasse de ser um cristão, será que ele teria prova suficiente para te incriminar? Sabe, é uma frase pesada que nos faz refletir e olhar para nós mesmos, para a nossa conduta. João capítulo 15, versículo 19, o Senhor Jesus nos diz o seguinte, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É Jesus reforçando mais uma vez que há um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. Sabe, vai ser muito fácil identificar quem está no reino de Deus e no reino das trevas, conforme o que a palavra de Deus está nos dizendo. Amém? Glórias a Jesus. Vamos continuar. Agora que a gente já viu qual que é o motivo das guerras, dos conflitos, que tem a ver com as nossas paixões internas, que tem a ver com a nossa amizade com o mundo, agora Tiago ele vai nos mostrar a forma de nós vencermos, essas guerras. Porque embora a origem das guerras sejam os nossos desejos carnais e a amizade com o mundo, há uma ação maligna que nos faz estar em guerra. É o que Satanás quer. Satanás quer nos ver em guerra, quer nos ver sendo destruídos, frustrados, humilhados. Este é o desejo de Satanás. Sabe, Satanás, ele odeia a Deus e ele tenta de todas as formas afetar a Deus. Só que Deus é alto, Deus é sublime, Deus é soberano, Satanás não pode tocar em Deus. O máximo que Satanás pode fazer é tocar nas criaturas de Deus, que Deus tanto ama. Então, irmãos, nós vamos ver agora como nos proteger dos ataques de Satanás e não estarmos em guerra. Não estarmos na frustração, na depressão, no desânimo, na derrota. Versículo 5 até o versículo 7, Tiago vai dizer: ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, olha só que verdade bendita da palavra de Deus.
Tiago está nos dizendo aqui, olha, vocês não atentam, vocês não estão percebendo que por nós anseia o Espírito. Ele está revelando aqui que o Espírito Santo, ele anseia por ter um relacionamento para conosco. Então todas as vezes que a gente está dando vazão à nossa carne, seguindo o caminho do mundo, sabe, o Espírito Santo está aqui no nosso lado, sabe, sofrendo, querendo ter, sabe, comunhão conosco, e ele sofre, porque ele anseia ter um relacionamento conosco. Sabe, irmãos, isto é uma verdade profunda. Deus deseja um relacionamento conosco. Como que nós não valorizamos isso? O Deus que é o Criador dos céus e da terra, Criador de 8 bilhões de pessoas que vivem neste mundo, Ele quer um relacionamento comigo e com você. Como que nós podemos desprezar isso, irmãos? Esta é uma verdade bendita da palavra de Deus, de que Deus te ama, de que Deus anseia por ter um relacionamento contigo. Esta é a palavra de Deus, esta é a verdade bíblica, que por vezes nós desprezamos. Por vezes nós agimos como se a palavra de Deus, como se a presença de Deus não fosse nada, e desprezamos e trocamos as promessas de Deus na nossa vida por prazeres momentâneos, prazeres que vão se passar e não vão nos satisfazer. Nós trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, enquanto por nós anseia o Espírito. Sabe, Deus, Ele nos ama com um amor incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer que Deus morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores, não tendo nada para oferecer a Deus, apenas, sabe, insultando a Deus com os nossos pecados. Deus olha para nós com o seu olhar de amor, com o seu olhar de graça, e se compadece de nós e deseja ter um relacionamento conosco. E nós viramos as costas para Deus. E nós desprezamos, sai para lá, eu quero o prazer momentâneo, eu quero aqui e agora. E trocamos aquilo que é eterno. As promessas de Deus na nossa vida, que nós já guardamos, jogamos todas elas fora, não acreditamos mais, queremos agora, é o prazer momentâneo, é o agora. E as promessas de Deus vão ficando para trás. E aquilo que foi liberado sobre as nossas vidas, a gente não queima mais no nosso coração. Estamos trocando, sabe, um Deus que anseia por nós, um Deus que deseja um relacionamento, porque Ele é o nosso Pai. Como um pai deseja estar perto do seu filho, Deus deseja que a gente esteja no seu colo, recebendo o seu afago. E nós estamos trocando isso, irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha o quanto que Deus nos amou e o quanto que Deus anseia por um relacionamento conosco. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, irmãos, você sabe o que significa? A palavra propiciação significa aplacar a ira de Deus. Este é o significado teológico da palavra propiciação. Significa que Deus, Ele tem uma ira santa contra o pecado, porque o que é bom precisa repudiar o que é mal. Se nós afirmamos que somos pessoas boas, nós precisamos repudiar, por exemplo, o holocausto, que é algo horrível. Então Deus, sendo santo, Ele precisa expressar sua ira contra o mal, contra o pecado. E essa ira de Deus é simbolizada na Bíblia como um cálice que estava pronto para ser derramado sobre o mundo. Uma ira onde, sabe, os montes iriam se derreter, os exércitos iriam cair, porque Deus viria vingar o seu próprio nome. Era o que estava escrito no Antigo Testamento, que Deus tinha uma ira a ser derramada. Mas o que nós acabamos de ler, meus irmãos, é que Deus enviou seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Sabe, ele aplacou toda a sua ira no seu próprio filho para ter um relacionamento conosco. Ele teve prazer em maltratar, em crucificar o seu próprio filho para ter um relacionamento conosco. Não estou mentindo, Isaías capítulo 53, versículo 10. Mas agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Deus teve prazer em castigar Jesus na cruz, porque sabia que era a única forma de ele ter eu e você. E nós não podemos desprezar isso. Por nós anseia o Espírito. Esta é a verdade. Deus deseja um relacionamento comigo e com você. Ele pagou um alto preço por isso. Ele entregou o seu filho com sangue, sem pecado, sem mancha alguma, para nos comprar. Aleluia. Deus é fiel, aleluia. Queridos, Tiago vai continuar, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então ele está dizendo que esse Deus que anseia um relacionamento conosco, ele espera algo de nós. Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Ele está disposto a dar graça para nós, a enviar o seu favor imerecido para nós, mas ele faz isso com a condição de que nós não sejamos soberbos, antes sejamos humildes. Então podemos dizer que a humildade, sabe, é a condição para receber a graça de Deus. E o que a humildade aqui significa, irmãos? A humildade significa, sabe, reconhecer as nossas falhas e reconhecer que nós precisamos de Deus. Ele não vai ajudar quem não está pedindo ajuda. Ele ajuda aqueles que dizem: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não suporto mais as guerras na minha vida. Eu não suporto mais o lugar aonde eu mesmo, guiando o caminho que eu mesmo dirigi para mim. Onde eu vim parar, eu não suporto mais, Deus, eu não consigo mais, eu preciso de Ti. É nesse momento que Deus entra em ação. É nesse momento que Deus vem com a sua graça, com o seu favor imerecido e vê a gente no meio dos erros que nós mesmos cometemos, sofrendo as consequências dos pecados que nós mesmos escolhemos cometer. Ele vem lá e nos leva para um novo lugar. Nos tira do reino das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Mas há uma condição, a humildade. Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, Ele pregou o Evangelho para multidões. Não havia pessoa que Ele deixasse de pregar o Evangelho. Mas a palavra de Deus diz que alguns o seguiam e outros o rejeitavam. E quando a gente vai ver, a gente vê que quem seguia Jesus eram os fracos, os pobres, os marginalizados. E quem que rejeitava Jesus eram os religiosos, pessoas que se achavam íntegras, morais, pessoas que se achavam santas o suficientes, pessoas que achavam que não precisavam da ajuda daquele carpinteiro. Não, eu guio minha vida sozinho, esse carpinteiro não tem nada a me agregar. E Jesus, ele explica isso. Ele explica porque alguns os rejeitaram e outros o aceitaram. Ele vai dizer: os que foram muito perdoados, muito amam. E os que foram poucos perdoados, pouco amam. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que aqueles que reconheceram que eram muito pecadores, que tinham muitos erros, que precisavam muito de Deus, receberam muito da parte de Deus. Mas aqueles que achavam que tinham poucos pecados, sabe, eu não preciso nascer de novo, sabe, um banho às vezes já é suficiente, não preciso, sabe, não, eu preciso de pouca coisa. Então esses foram pouco perdoados. Que Deus está falando aqui, irmãos, que a gente precisa reconhecer o quão falho nós somos. Nós não erramos poucos, não. Nós não erramos pouco, não. Nós erramos muito. Não é que a gente sabe pouco, a gente sabe nada. A gente precisa da sabedoria de Deus. A gente precisa do poder de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Hoje estenda as tuas mãos para o céu, pedindo para Deus ajuda. E Ele vai pegar nela. Ele te sustenta com a sua destra fiel. É o que vai dizer a palavra de Deus. Aleluia. Vamos lá, verso 7 então, irmãos. Diz assim, ó:
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos submetemos a Deus, nós recebemos a graça dele, que nos capacita a vencer, a triunfar sobre Satanás. Sabe, irmãos, há um jeito de nós não sermos derrotados, há um jeito de nós não vivemos em humilhação, sabe, onde Satanás destrói a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, tira os nossos empregos, a nossa saúde, faz tudo isso. Existe uma forma de triunfar sobre as hostes do mal. Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, quando a gente reconhece que precisamos de Deus, nós nos colocamos numa posição onde nós estamos aptos para receber da parte de Deus o poder, a capacitação para vencer o inimigo. E é isso mesmo que eu falei, nós podemos vencer o inimigo com o poder que Deus nos dá. E nós recebemos esse poder nos sujeitando, nos colocando aos pés dele. Eu preciso de ti, Senhor. Nos colocando aos pés dele, dizendo: Senhor, eu tenho pecados, eu tenho falhas, por mim mesmo eu não posso, mas contigo, Senhor, tudo é possível. Então você vence, então você triunfa, então Satanás não destrói a sua casa, não destrói o seu lar, então você triunfa sobre todas as guerras, sabe, que nós estamos envolvidos, nós encontramos a paz de Deus. Nós triunfamos, nós passamos por cima da tempestade, como um avião, sabe, que quando você entra, está ali no aeroporto, está caindo uma chuva, mas à medida que o avião vai subindo, você vai vendo que o céu vai ficando azul, porque ele está em cima das nuvens. É nesse lugar que Deus quer te colocar, na presença dele, triunfando sobre os ataques do inimigo. A única forma é sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Aleluia! Então nós vamos para o último ponto, porque embora ele diga como vencer Satanás, ele continua dizendo como nós devemos buscar a restauração e a exaltação. Porque se nós estávamos falando no início que nós pisávamos em cima dos outros para obter o poder, agora Tiago vai nos revelar a forma que nós somos exaltados. Existe uma forma, e ele vai revelar aqui: restauração e exaltação. Mas antes de chegar nela, há muitos imperativos, há muitas ordens a serem seguidas. Veja o verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então você viu que antes que ele só chega ali nos vos exaltará no versículo 10. Mas para chegar no versículo 10 precisa passar pelo versículo 8, pelo versículo 9. E tem muitos imperativos ali para nós cumprirmos. Ele começa dizendo: chegai-vos a Deus. Então existe algo a ser feito. Nós precisamos buscar a Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus. Mas o que tem aqui o imperativo, tem aqui a ordem, mas tem também o indicativo. Então chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Sabe o que isso significa? Que cada passo que você dá em direção a Deus, Deus dá 2 passos na sua direção. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Quando você abre mão de algo para buscar a presença de Deus, Deus está lá dando passos e passos em sua direção, indo diante de ti, porque ele anseia por vós. É o que nós já vimos aqui. Ele é o maior interessado em ter comunhão contigo. Então chegai-vos a Deus, busca a presença de Deus. Chega de buscar as coisas do mundo, chega de buscar os prazeres momentâneos. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus através da oração. Venha nas vigílias. Busque a presença de Deus através do devocional na sua casa. Leia a sua Bíblia. Busque a palavra busque, sabe, a revelação da palavra de Deus. Porque quando você faz isso, ele se achegará a vós outros.
Cada vez que você abre a sua Bíblia, o Espírito Santo já pula ali para te abraçar, para ter comunhão contigo, porque cada passo que nós damos em direção de Deus, Ele dá 2 nas nossas direções, aleluia. Verso 8 ainda: purificai as mãos, pecadores, e limpai o coração. É o que vai dizer o verso 8, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mais 2 imperativos aqui: purificar as mãos e limpar o coração. Então o que Tiago está dizendo aqui é: busquem a santificação. Deixem para trás a velha vida de viver, se dispam, se tirem a roupa do velho homem e se renovem com as vestes do novo homem, é o que Paulo vai dizer. Vivam de maneira correta, íntegra, moral. Purificai as mãos, limpai os corações. Purificar as mãos falam de ação. Mão fala de ação. Então está dizendo aqui de coisas que nós devemos deixar de fazer, coisas que nós devemos parar de realizar. Enquanto limpar o coração fala de motivações. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós estamos ambicionando, que nós não deveríamos estar, aquilo que nós estamos desejando, que nós não deveríamos estar desejando. É o que Tiago está falando aqui. Purificai as mãos, limpai o coração. Ele está dizendo aqui, santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora ele chega no verso 9, onde ele vai dizer: afligi-vos, lamentai, chorai. É isso que a gente não vê mais nos nossos dias. Sabe, uma espiritualidade que nos leva ao choro, que nos leva ao lamento, sabe? É ter tanta repulsa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que a gente chora, que a gente lamenta, porque aquilo não faz mais parte de quem nós somos. Aquilo está muito longe daquilo que Deus nos chamou para ser, e aquilo que Deus já declarou sobre nós na cruz do Calvário. Sabe, quando a gente está ali perdendo para o pecado, a gente deveria chorar, porque Deus já nos declarou os santos. Nós deveríamos lamentar porque Deus já nos declarou justo no seu tribunal. E a gente fica pensando: eu sou justo diante do tribunal de Deus, mas estou agindo como um injusto. Isso nos deveria levar ao choro, ao lamento, à aflição. Sabe, isso era muito comum no Antigo Testamento. As pessoas vestiam roupas de pano de saco, jogavam cinza sobre a cabeça e lamentavam e choravam, porque eles percebiam que eles haviam se afastado de Deus, que eles haviam trilhado caminhos que são caminhos longe dos caminhos do Senhor. Os profetas, eles chegavam e eles faziam exortações ao povo, falavam: ei, chorem os ministros de Deus, chorem os sacerdotes. É momento de chorar, é momento de contrição, não é momento de festa, é momento de nós reconhecermos os nossos pecados e choramos diante de Deus. A verdade que eu estou querendo passar aqui, irmãos, é que nós não podemos pecar e achar que isso não foi nada. Não, isso foi sim algo grave. Não, isso foi sim algo sério. Não, isso com certeza entristeceu a Deus. Com certeza isso apaga a chama do Espírito Santo. Então nós precisamos tratar algo sério como algo sério. Pecado não é brincadeira. Pecado não é um deslize. Pecado é algo que nós devemos chorar, confessar e abandonar. É o que Tiago está falando aqui. Afligi-vos, lamentai e chorai. E então ele chega no verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando a gente está chorando diante de Deus, reconhecendo quem nós somos, nós estamos nos humilhando. Nós estamos dizendo: Senhor, eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada a oferecer. Se tu olhares para mim, Senhor, tu contemplando todas as minhas obras, sabendo que Deus conhece os nossos pensamentos, sabendo que Deus vê aquilo que a gente fez no oculto, então a gente só tem a dizer para Deus isso: Senhor, eu não tenho nada a te oferecer. Eu preciso 100% de ti. Então nós vamos nos humilhar na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Sabe, irmãos, isso aqui é graça. Porque nós estamos falando de pessoas que erraram, que falharam, que descumpriram, sabe, o que Deus esperava delas. E Deus vai lá e vê isso e decide: eu vou te exaltar.
E Deus decide: não, eu vou te levantar. Você está aí caído, você está aí chorando, você está aí lamentando pelos pecados que você mesmo cometeu, mas eu vou te levantar. É o que Deus faz. É o Deus da Bíblia. É um Deus cheio de graça. É um Deus cheio de amor. Sabe que Ele levanta o caído, que Ele exalta o humilhado. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos trata segundo as nossas transgressões, mas Ele olha para nós com seu olhar de amor e de misericórdia e diz: vem, meu filho, eu tenho uma nova chance para ti. Eu tenho uma nova história para a tua vida. Eu estou disposto a mudar o rumo que você trilhou. Esse é o Deus da Bíblia, que exalta aqueles que estão no pecado e estão ali reconhecendo: Senhor, eu pequei mesmo. Ele vai lá e exalta. Glórias ao nome de Jesus. É uma promessa de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É Deus quem exalta, não é eu quem me exalto. Ninguém se exalta. Quem se exalta, o exaltado, Deus humilha. O exaltado, Deus abate, Deus derruba. Mas aquele que se humilha, Deus levanta. Aleluia. Isaías 57, versículo 15, para encerrar. Se o ministério de louvor já quiser subindo, pode ficar à vontade. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Esse versículo vai falar de quem Deus é e o que Ele faz. Quem é esse Deus que nós estamos falando aqui? É um Deus que é alto, é um Deus que é sublime, é um Deus que é poderoso, que habita a eternidade, que tem o nome de santo. E Ele diz: eu habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito de espírito e o abatido de espírito. Então, esse Deus que é grande decide habitar com seres que são pequenos. Está aqui, irmãos, o motivo pelo qual nós devemos reconhecer que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós erramos, que nós somos pequenos. E aqui está o motivo pelo qual nós devemos chorar, porque contrito é isso, é alguém que está chorando, é alguém que está lamentando, porque a palavra de Deus nos diz que é com esses que o Senhor habita. Esse mesmo Deus que está habitando a eternidade, esse mesmo Deus que está habitando nos céus, está disposto a habitar no coração do pequeno, do que se humilha, do que diz: eu preciso do Senhor. E por que Deus habita nesse coração? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então o Deus que nós servimos é um Deus de avivamento. É um Deus que veio para trazer vida. É um Deus que veio para trazer vida ao que estava morto. É o que veio para trazer rios sobre a terra seca, chuvas sobre a terra seca. É o Deus que nós servimos. E esse Deus está aqui para te vivificar, irmãos. Se coloque de pé. Vamos nos colocar na presença desse Deus e clamar por essa vida, e clamar, sabe, pela essa presença, sabe, que nos inunda, essa presença que nos dá poder para vencer as tentações de Satanás, que nos dá, sabe, poder para vencermos as guerras que a gente se meteu. É a presença do Senhor, é o Espírito Santo que nos vivifica. Ele é quem pode, sabe, trazer vida ao que estava morto. Rios sobre a terra seca é uma promessa do Senhor. É uma promessa: quem tem sede, vem a mim, e eu darei de graça da água da vida. É o que o Senhor disse, é uma promessa, mas essa promessa é somente para o sedento. Quem está saciado não bebe da água da vida. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Sabe, é só quem tem sede, é só quem reconhece: o mundo não me saciou, o que o mundo me ofereceu não me trouxe prazer, não me trouxe satisfação, eu ainda tenho sede. É com esses que Jesus está falando. E Jesus está falando: eu tenho
uma água que pode te satisfazer. A minha presença inunda o teu ser e você não vai querer mais nada além de mim. Espírito Santo de Deus, Deus te chama, meu irmão. Quem quer receber uma oração, quem quer receber um toque de Deus, tem a liberdade de vir aqui à frente, que nós vamos estar orando por sua vida. O Espírito Santo anseia por vós. O Espírito Santo anseia por você. Ele espera você, Ele quer te abraçar hoje aqui. O Espírito Santo quer te pegar pela mão e te exaltar, te levantar e te manter firme com a sua destra fiel. Então somente se coloque na presença dEle. Em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Aleluia, Senhor. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti. Jesus, eu quero me esvaziar de mim. Sim, Deus, eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Jesus, aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor, e move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Inunda-me com teu amor, transforma-me. Receba o toque do Senhor aí onde você está. Teu amor atrai meu coração. Deus está atraindo teu coração para Ele com cordas de amor. Senhor,
Seja tocado pelo Espírito Santo. Ele está te renovando. Sinta-se renovado. Você vai voar como águia. É o que o Senhor está dizendo. Ele está te renovando hoje aqui. Ele está derramando do seu Espírito sobre você. E você vai correr mais que os jovens. Você vai voar mais alto que as águias. Porque é Deus quem está te tocando. Em nome de Jesus. O teu coração. Aonde eu irei, Senhor? Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor, e move-me, Deus, move-me com teu amor, e usa-me para o teu louvor, ensina-me a ouvir o teu coração. Eu declaro neste momento que todas as obras do maligno contra a tua vida são derrotadas neste momento. Tudo que o inimigo planejou para destruir o teu lar, destruir a tua família, é quebrado agora no poder que há no nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai desfrutar de uma paz, a paz que excede todo o entendimento. Todas as guerras serão cessadas no poder do nome de Jesus. É um novo momento que você vai viver. É uma nova etapa da sua vida, é uma nova jornada. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém?